Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34, que diz assim: Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Amém? Só quem foi muito perdoado consegue entender, né? Essa passagem. Só quem foi muito perdoado, só quem passou por um milagre, por uma cura, consegue entender o peso, né, desse amor entregue ali de Jesus para essa mulher. Você vê que ela se achegou a ele depois de 12 anos de sofrimento, tinha perdido tudo, né? E todas as economias, tudo que ela tinha investido para tratar uma doença que ninguém conhecia, que ninguém tinha remédio, que ninguém podia socorrer ela, ninguém dava uma explicação certa para ela, e ela foi piorando, ao ponto dela não suportar mais. Até que ela ouviu falar, né, de um homem que poderia curar ela, de um homem que estava ali fazendo curas, milagres e maravilhas, né, de todos os tipos, ressuscitando mortos, curando paralíticos, né, curando pessoas ali com enfermidades da época condenáveis e incuráveis, como a lepra, né, e tantos outros milagres, multiplicação de pães para 4.000 pessoas, para 5.000 pessoas, né? Que homem era esse? Ela ouviu falar e falou assim: só ele pode me ajudar. Eu já fui para tudo que é lado, corri dele o máximo que deu, e já fui para tudo que é lado, e agora eu preciso buscar ele, porque eu sei que ele pode me curar, né? Com certeza ela foi com muito medo, porque naquela época, quando a mulher estava no período, né, de sangramento mensal, ela era considerada impura, então ela não poderia tocar em nada, não poderia tocar em ninguém, né? Ela tinha que ficar na dela, bem isolada. E todo mundo ali com certeza sabia do problema dela, né? Via a situação dela, porque ela tinha hemorragias, não era um sangramento normal, né? Tinha que colocar ali muitos panos para segurar, e ela com certeza ficou com muito medo, não só das pessoas apedrejarem, fazerem um mal para ela, mas com certeza de Jesus não querer curar ela, né? Pelas questões que levaram ela à enfermidade, porque no passado também era muito relacionado à enfermidade com pecado, né? Por isso também muitas vezes o Senhor falava para a pessoa: olha, você está curado, volte, mas não peques mais, porque muitas enfermidades, não só no passado, né? Até hoje também, elas são de origem de pecado, pecados que nós fizemos, pecados dos nossos pais, né? O Senhor fala que Ele
amaldiçoa até a quarta geração daquele que é contra ele, daquele que pratica maldade, daquele que é perverso, daquele, né, que matava mesmo, que pintava e bordava, ele amaldiçoa até a quarta geração. Então tem muitas pessoas, sim, que elas são enfermas, principalmente quando é doenças que a medicina não tem cura, que a medicina não sabe explicar direito o que é, o que fazer, são doenças espirituais, né? Muitas enfermidades, não todas, mas muitas enfermidades são fruto de pecado, são doenças espirituais, amém? Então, com certeza, ela ficou com muito medo, né, com muita vergonha de se achegar a ele. Você vê que ela procurou todos os médicos e depois ela procurou a mão do Senhor para poder socorrê-la, né? Foi a última alternativa dela, foi Deus, a última. E ela se achegou, e quando ela se achegou ao Senhor, ao contrário de tudo que ela poderia imaginar, o Senhor não quis saber, ele já sabia, né? Mas ele não queria indagar ela de que como ela tinha coragem de tocar nele, apesar da vida que ela tinha, apesar dela estar impura, apesar dela nem poder sair de casa, né? Ele não quis saber de nada disso. A única coisa que ele quis era ver o tamanho da fé daquela mulher. Ele ficou impressionado com o tamanho da fé dela, acreditar, né, com total convicção de que ele poderia curar ela, mesmo que ele nem visse ela, só o fato dela tocar, né, no pedacinho ali da roupa dele, da capa dele, que ela seria assim curada. Né, e ele ficou muito maravilhado com aquilo, né? E ele fala para ela: minha filha, você sarou porque você teve fé. Você teve fé em mim. Você se arrependeu, né? Você quer uma nova vida, uma nova chance. E falou para ela: vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Né? Quão grande foi a alegria do Senhor de ver a filha dele, depois de 12 anos de sofrimento, ser liberta, finalmente liberta, e conhecer ali o amor e o poder do Senhor, amém? E o Senhor, ele sente a nossa dor. O Senhor, ele é um Deus de amor, então ele tem sentimentos, né? Ele tem alegria, ele fica triste, né? Ele fica magoado, ele tem sentimentos como a gente, né? Não na mesma medida ali, mas ele tem sentimentos. Então, quando ele fala pra gente que ele tem o amor de pai, o amor de criador pela gente, então ele sente a nossa dor. Ele não fica feliz com a tristeza de ninguém. Ele não fica feliz porque ele tem que corrigir a criatura dele, punir a criatura dele, né? Na verdade, é corrigir pelos pecados que ela cometeu. A vontade de Deus é que ninguém pecasse, que ninguém fosse mal, para que ninguém sofresse. E que todos vivêssemos em paz e amor, como ele diz na palavra dele. Amem ao Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E ao próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor porque foi Ele que nos criou. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso dono, Ele criou o universo, Ele criou a terra, Ele criou o que existe em cima da terra, debaixo da terra, que é o inferno. Ele criou tudo, todas as coisas, então como não amar o nosso Criador, aquele que todos os dias nos dá uma nova chance, que todos os dias nos quer o melhor para nós, né? Como não amar? E o próximo como a nós mesmos, porque se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não fazemos mal para ninguém. Nós não ferimos ninguém, ninguém passa fome, ninguém passa necessidade, ninguém é abusado, ninguém é roubado, ninguém é ferido de nenhuma forma, porque o amor une a todos, amém? Então que você receba essa mensagem no seu coração, desse Deus de amor que quer nos curar de todas as nossas feridas, independente do nosso passado. Ele fala: aquele que reconhece, confessa e abandona, alcança a misericórdia dele. Amém? O Eterno te ama.